Bom dia! Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 673 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuar fortalecendo a nossa fé, crescendo, aprendendo com esse capítulo tão maravilhoso que é o capítulo 11 de Hebreus, né? Espero que você esteja acompanhando, crescendo, que possamos estar juntos, né? Podendo aperfeiçoar a nossa fé para que a gente possa agradar a Deus. Pois a gente aprendeu aqui que sem fé é impossível agradar a Deus, não é mesmo? Então vamos lá, a gente continua, já falamos sobre os 3 primeiros heróis da fé. Lembra? Abel, Enoque e Noé. E hoje vamos falar do 4º herói que está nesse rol dos heróis da fé, né, que a gente fala, né, os heróis da fé lá de Hebreus 11. O 4º é justamente Abraão. Muita gente achava que ele era o primeiro herói da fé. Não, ele é o 4º, mas ele é considerado o pai da fé. Não é um título que Deus deu para ele, ou que esteja nas Escrituras, esse título, mas muitas vezes as pessoas tratam de Abraão, chamando Abraão de o pai da fé, porque realmente o exemplo dele foi gigante. E se fala muito mais de Abraão, né? A gente conhece muito melhor a história de Abraão do que dos outros 3 que a gente citou, né? Abel, a gente sabe um pouquinho da história dele, mas logo ele morreu, ele fez aquela oferta. Enoque, a gente sabe muito pouco, só que ele teve uma comunhão muito forte com Deus, ele tinha um relacionamento íntimo e pessoal e foi arrebatado por causa disso. Noé, a gente sabe um pouquinho mais também, né, porque tem a história da construção da arca e etc, fala dos filhos e etc. Mas Abraão é realmente alguém que ele é bem... conta-se a história dele com mais detalhes, né? Então a gente vai... Talvez seja por isso, né, e por tantas coisas que ele fez pela fé, que trouxe ele esse título aí de ser o pai da fé. Amém? Mas vamos lá. Versículo 8 do capítulo 11 de Hebreus diz assim: Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Então, olha só, mais uma vez... fala de obediência aqui, né? E fala, pela primeira vez, fala de um chamado, né? Chamado por Deus. É a primeira vez que aparece esse termo, chamado por Deus. Abraão, ao ser chamado por Deus. Tem muitas pessoas que são chamadas por Deus para algo específico. E Abraão foi uma dessas pessoas. Ele foi chamado, ele foi separado. Olha, Abraão, vem que eu quero te separar para uma missão. Creio que o próprio Noé tenha sido, né, chamado para aquela grandiosa missão também, mas não aparece esse termo lá. E aqui aparece, né, o termo chamado. E obedeceu. Já aparece pela segunda vez, porque Noé foi aprovado pela obediência dele. E Abraão também, pela obediência ao chamado de Deus, ele recebeu essa aprovação de Deus. Então vamos ler novamente. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. Olha só, ele não sabia para onde ia. Ele simplesmente recebeu um chamado. Deus fala assim: deixa a sua casa, deixa a sua parentela, né? Deixa tudo para trás e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Isso está lá em Gênesis capítulo 12. É engraçado que eu fui fazer um estudo assim da Bíblia mesmo, só eu e a Bíblia, e eu antecipei um pouquinho, fui um pouquinho para trás, e eu vi que em Gênesis 11... o próprio pai de Abraão, ele já tinha meio que recebido esse chamado, né? Não se fala em chamado lá, mas Tera, o pai de Abraão, ele tinha saído da cidade de Ur em direção à cidade de Canaã, em direção à terra de Canaã.
né? Ele estava com essa meta, com esse objetivo. Mas por que, que ele não foi até lá? Por que, que ele não chegou até Canaã? Porque o filho dele morreu, Arã. Arã morreu e ele acabou ficando, por causa do luto, por causa dessa tristeza, essa depressão, ficando no meio do caminho. Então ele morreu numa terra que inclusive ficou com o nome do filho dele que morreu, que é Arã, o mesmo nome. Uma cidade chamada Arã, e que ele ficou ali no meio do caminho. Mas Abraão não ficou no meio do caminho. Abraão foi até o final. Ele obedeceu até o final, né? Talvez por isso ele é considerado o pai da fé. Versículo 9. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Olha, Isaque e Jacó. Isaque, filho de Abraão, e Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque. Eu também fiz uma pesquisa aqui e falei, poxa, viveu com Isaque e Jacó. Será que Jacó conheceu o avô Abraão? E eu constatei que sim, Jacó conheceu o avô. Porque Isaque, por mais que tenha nascido na velhice de Abraão, com 100 anos Abraão teve Isaque, e Sara tinha 90 anos, Isaque casou-se aos 40, mas ele teve Jacó aos 60, ou seja, 20 anos depois que ele casou. E Abraão morreu com 175. Então, aos 160 anos de idade, Abraão foi contemplado com o netinho Jacó e Esaú, né? E ele pôde ter esse privilégio de conhecer os netinhos, Jacó e Esaú. E com 160 anos de idade, olha só. E é interessante, depois que Sara faleceu aos 127, 37 anos depois de ter tido o filho Isaque. Depois que Sara faleceu, diz que Abraão casou com outra mulher e teve vários filhos, olha só. Abraão já tinha 137 anos, 10 a mais do que Sara, e ele continuou firme e forte. Deus concedeu para ele, né? Ele mesmo velho, a Escritura fala que ele era velho já, mas as Escrituras também falam que ele continuou a viver uma vida abundante, uma vida longeva, uma vida com saúde, tanto que ele teve vários outros filhos com essa outra esposa, depois que Sara faleceu. E aí vamos continuando aqui. Então, diz que Abraão viveu na terra que Deus tinha prometido para ele, viveu em barracas com Isaque e com Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. E porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Olha só, gente, aqui é um ponto muito chave. Por que que Abraão cumpriu a promessa de Deus? Por que que Abraão foi fiel? Por que que ele foi aprovado? Porque Abraão, olha só, esse é o versículo chave. Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu. A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Abraão esperava a cidade. Lembra o conceito de fé que está no primeiro versículo desse capítulo? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Abraão tinha essa certeza. Ele tinha certeza. E ele esperava essa cidade que Deus planejou. Só que aqui, essa cidade, não está falando de uma cidade física, não. Está se referindo à cidade santa, a Nova Jerusalém, que está lá em Apocalipse 21. Essa é a cidade que Abraão estava esperando. Ele esperava. E por causa disso, por causa dessa forma de viver, né? Por causa dessa certeza, dessa fé que estava dentro dele, Abraão continuou até o fim. Até o fim. Ele obedeceu a Deus.
Amém? Olha só, versículo 11. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais. Olha só, velho demais, 100 anos, e a própria Sara não pudesse ter filhos, e era velha além disso, além de ser estéril, era velha com 90 anos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Será que nós temos crido nas promessas de Deus? E vamos ficar com esse último versículo aqui. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, olha só, aos 100 anos ele diz aqui, estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia. Uau! Esse é o nosso Deus. Não há impossível para esse Deus que nos ama. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, vamos aprender aqui com esse herói da fé chamado Abraão, considerado o pai da fé. Vamos acreditar, vamos confiar em Deus e vamos obedecer ao chamado de Deus. Eu não sei se você tem um chamado de Deus. Um chamado para você se separar, um chamado para você ir para alguma nação, para alguma terra, para algum lugar, para fazer alguma coisa específica. Eu creio que sim. Eu creio que você tem. E eu quero fortalecer a sua fé hoje. Eu tive um chamado em 2014 que eu desobedeci por 4 anos, mas em 2018 eu resolvi finalmente obedecer, graças a Deus e a minha esposa que esteve em oração por mim. E a melhor coisa que eu fiz foi obedecer. Por mais que seja um chamado louco, por mais que você não saiba o que está na sua frente, por mais que ele ainda vai mostrar, é assim que eu e você podemos demonstrar nossa confiança em Deus. Porque se Ele chamou, Ele é fiel para cumprir. Se Ele chamou, Ele vai prover. Se Ele chamou, Ele vai estar conosco. Ele não vai nos deixar na mão. Amém? Amém. Minha mãe está aqui só escutando hoje. Então, gente, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um exemplo maravilhoso de fé, através de Abraão, teu filho, que honrou e obedeceu ao seu chamado, mesmo sem saber, mesmo sem ver, mas ele tinha fé. E ele esperava algo ainda maior, que é a fé naquilo que ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. A cidade santa, a Nova Jerusalém, descrita lá em Apocalipse 21, onde eu e cada um de nós queremos estar, ansiamos por estar pertinho de Ti. Senhor Deus, nós colocamos a nossa confiança em Ti. Nós declaramos que sem a Tua presença não somos nada. E nós dizemos sim. Eis-nos aqui, eis-me aqui. Envia-nos, envia-me a mim. Amém? Então é isso. Obedeça, seja forte e corajoso, tenha fé e seja aprovado por Deus. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.